Olá família, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Obrigada por me seguir. Tu que não me segues, recebeste notificação desse vídeo, foste recomendado a assistir esse vídeo pelo YouTube. Obrigada por ainda estar aqui a me ouvir. Como já também tem percebido no tema, desapegue-se do seu povo, desapegue-se dos angolanos. Eu espero que esse tema não traga confusões, que não traga pensamentos ambíguos, que não traga conclusões ambíguas na cabeça de qualquer pessoa que esteja a assistir esse vídeo. Eu vou apresentar alguns motivos pela qual eu aconselho a fazer isso. E eu quero que também deixes aqui descrito nos comentários a tua opinião sobre o assunto e que contes também as tuas experiências e que deixes aqui uma conclusão sobre o mesmo assunto. Se concordas ou não concordas comigo, transmita isso. Não estou a pedir que concordem comigo, mas que deem a vossa opinião, porque as pessoas, além de verem os vídeos, eu pelo menos também leio comentários quando se trata de vídeo de outras pessoas, para tentar perceber realmente a lógica do assunto, porque às vezes eu confesso que há assuntos, há vídeos, não nesse fórum do YouTube, não nesse assunto, que às vezes eu consigo perceber melhor lendo os comentários. Não sei se tu também és assim, mas eu sou tipo uma comentarista de carteirinha. Então, deixa eu falar, por que eu digo desapegue-se do seu povo, nomeadamente angolanos? Quando fores emigrar, eu peço e eu aconselho-te a se desapegar das pessoas com quem tu já estás acostumado a lidar. Tipo, o angolano conhece muito outro angolano, então para não criar conflitos e para você conviver com eles. Como também tem outras opções, mandam lixar o seu povo, mandam lixar os angolanos. Não é nessa senda que eu estou a falar, não é nessa perspectiva que eu quero ir. Isto aí é um outro assunto, isto aí são outras particularidades, mas eu quero ir muito mais na vertente de crescimento, na vertente de ver o mundo com outra perspectiva. É isso que eu quero chamar a atenção. Vamos aprender a ver o mundo com outra perspectiva. Eu tive o privilégio de viver numa residência de estudante, como já referi em muitos vídeos aqui, e quem me segue ou quem vê os meus vídeos com alguma singularidade deve saber mais ou menos o que é que eu estou a falar. E foi uma experiência que eu acho que de certa forma me fez crescer muito. E é uma residência que, além de eu conviver com angolanos de vários sítios, lá está, imagina, eu não convivi só com angolanos vou começar a apertar assim um funil. Angolanos de Benguela, do Lubito, não. Eu saí da minha zona. Conheci angolanos de Bié, conheci angolanos de Luanda, conheci angolanos de Cabinda, então já comecei a desmistificar um pouquinho aquilo que já comecei a desagregar um pouquinho o meu grupo de conforto. Então fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outras culturas, fui conhecendo outra maneira de ser angolana, outra maneira de estar no meio de angolanos, e também tive o privilégio de ampliar ainda mais e conviver com um todo de uma Europa e um pouquinho mais da Ásia e um pouquinho mais da América. Convivi com pessoas americanas dos Estados Unidos, americanas do Brasil, convivi com pessoas americanas do México, então convivi com um monte de pessoas de várias, mas é conviver, de viver, de brigar, de não concordar, de fazer aquele olhar. E então eu tive o privilégio de conviver com muitas pessoas. E agora, estreitando mais um pouquinho a relação, eu tive uma amizade mesmo intensa, em que houve trocas de sentimentos, lágrimas, houve discussões, houve momentos assim não muito bons, com uma amiga turca, com uma amiga espanhola, tive uma amiga japonesa, com pessoas que hoje eu ainda tenho contacto. Por que eu digo que temos que nos desapegar? Havia angolanas na casa que eu podia me apegar, mas eu acho que eu cresci mais. Eu já sou angolana e já sei mais ou menos como é que a coisa toca. Angolano do Bié, angolano de Benguela, somos angolanos. Cresci mais porque eu comecei a ver o mundo com outras perspectivas, quando comecei a conviver com outras pessoas, quando comecei a chocar com outras realidades, quando comecei a chocar com outras culturas. E eu acho que isso de certa forma nos enriquece, nos faz olhar o mundo com outros olhos, porque todos aprendemos. Nós aprendemos como é que o europeu funciona, como é que o mundo fora da África ou fora da Angola funciona, e eles aprenderem conosco, eles a nos terem aqui e eles a irem para lá e vice-versa. Eu acho que nós todos crescemos, os mais ricos crescem e enriquecem com os mais pobres crescem e enriquecem com os mais ricos. Temos é que saber aproveitar dessas todas as relações,
um crescimento, algo que nos acrescenta, algo que nos faça somar. E eu acho que é ali que eu digo que desapegue-se dos angolanos, porque se tu vens para aqui e não se desapegas dos angolanos, tu de certa forma não estás a evoluir, não vais te permitir crescer, porque vais aprender sempre o mais do mesmo. E não que isso seja mal, mas se podes crescer um passo mais do que aquele que tens crescido, então dá-te esse gozo, dá-te essa oportunidade, dá-te essa liberdade de crescer um pouquinho mais. E eu vou falando mais um pouquinho, olhando para a realidade aqui. É uma coisa que eu admiro muito e gostaria muito que o meu país também tivesse a realidade. Eu olhando para a realidade cabo-verdiana. Os cabo-verdianos falam crioulo fora de Cabo Verde. Há cabo-verdianos que nunca cabo-verdianos, digo entre aspas, porque também isso é outra conversa, que nunca pisaram em Cabo Verde, mas que falam crioulo como se tivessem lá nascido. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso uma apropriação de cultural muito grande, de uma dimensão que ainda não consigo encontrar um povo para falar melhor do que isso. Então eu louvo e eu fico mesmo, uau, que bom, que lindo, ainda bem que eles falam crioulo. Mas também eu vejo que muitas pessoas dessas, muitos cabo-verdianos, muitos guineenses, muitos santomenses, que não se desagregam, já emigraram, vivem aqui há mais de 20 anos, conheço pessoas assim, colegas da minha, e eu falo isso maioritariamente porque eu conheço algumas colegas minhas de limpeza, que eu conversando com elas, elas não falam português, elas não conseguem me perceber, não conseguem falar, falam, e vivem aqui há 20 anos, vivem aqui há 30 anos, não conseguem falar. Por quê? Porque não se desagregaram, não se deram oportunidade, simplesmente saíram dos seus países, criaram uma comunidade aqui e não saíram, não se permitiram mais. Por vários motivos, que também são outras conversas. Mas olhando para aquilo que é conhecer o mundo, permitir ver o mundo contra a perspectiva, eu acho que isso é muito mau. Porque estar num país e não falar a língua daquele país... Pessoal, calma aí. Então eu acho que essas segregações, essas comunidades deveriam abrir algumas barreiras, deviam quebrar algumas barreiras e se permitir mais a conhecer mais. Não são todos, mas o número ainda é muito grande de pessoas assim. Alguns chamam essas pessoas de ignorante porque não se permitem, mas eu não sei o que chamar porque eu não estou naquela situação, eu não consigo avaliar. Se calhar há uma história por detrás disso, há uma consequência grave por detrás disso que eu ainda não percebo, mas eu, assim, fazendo uma análise superficial e aconselhando quem está a sair do país agora, não faças isso. Desapegue-se, permita-se crescer, permita-se conhecer outras culturas, outras realidades, até para saber se posicionar e dizer calma aí, não é bem assim que as coisas funcionam. Eu faço isso porque as minhas razões são essas e essas. E tu, quando tiveres que opinar na realidade de outra pessoa, consegues opinar com alguma convicção porque tu tiveste a oportunidade de conviver com uma pessoa parecida. Então é disso que eu estou a falar, desmistifique um pouquinho os teus conceitos, desapegue-se um pouquinho da tua cultura e permita-se a viver isso. Não estou a dizer que desapegue-se e esqueça a tua cultura, leve a tua cultura para outras culturas. Choca a cultura para perceber porque é que há choque, quem é que está a falhar, aonde é que estamos a falhar, como é que deveria ser. Eu parabenizo e eu gosto muito do estilo de vida europeu porque super me identifico, mas tem outras coisas que eu reprovo. E há outras coisas que eu gostaria de importar para o meu país. Há outras coisas que eu gostaria de trazer do meu país para aqui. Então, isso só vai acontecer quando nós chocarmos. O chocar não é no sentido pejorativo da palavra, é chocar no sentido de discutir opiniões e chegar a uma conclusão e seguir uma linhagem única de pensamento. Mas, nas escolas, evite fazer grupos só com angolanos, evite fazer grupos só com pessoas da mesma cor que tu. Não faças isso, permita-se. Ou então onde está aí, portugueses, permitam-nos entrar, nós queremos vos conhecer, permitam-se ser conhecidos, permitam-se, envolvam-se, vamos nos envolver mais.
Falo isso para angolanos, falo isso para moçambicanos, para cabo-verdianos, para africanos, para brasileiros, para americanos, para portugueses, para europeus. Falo isso para pessoas de consciência. Vamos crescer, vamos tentar mudar o mundo e começando dali, vamos respeitar mais as culturas um dos outros. Tu que estás a vir, respeita quem encontras, e tu que estás a nos receber, tenta nos perceber como é que a gente funciona. E se nós todos fizermos esse exercício, acredita, eu acho que o mundo fica um pouquinho melhor. Eu acho que não sei, se tu concordas comigo, deixa o teu ok, se não concordas, deixa o teu ok, e recomenda no comentário e diz: Carolina, não concordo, não é assim, a minha visão é essa sobre o assunto, e vamos discutir esse assunto, vamos conversar, e é isso que se pretende, né? Vamos realmente crescer, somos a nova geração, somos jovens, queremos ver o mundo de uma outra forma, queremos crescer, queremos um dia poder voltar para o nosso país e dizer: olha, eu quando estive lá foi assim, e poder recomendar às outras pessoas e mandar os nossos filhos, e os outros pessoas que vêm aqui conviverem connosco, por sermos angolanos, por sermos africanos, por sermos brasileiros, por sermos de algum lado, terem vontade, a mesma vontade de voltar, de ir para o nosso país e ver para fora. Tive o privilégio de conhecer uma angolana com essas características, e quero ir para Angola e ver se realmente isso funciona, até porque estamos a apelar por isso, né? Angola precisa do turismo, Angola precisa, então precisamos de melhorar um pouquinho do nosso marketing pessoal, do nosso marketing cultural, criar atratividade para as pessoas terem vontade de ir para o nosso país. Então eu acho que nada melhor do que as relações pessoais para estabelecer esse tipo de vontade e de desejo, porque quando nós nos comportamos mal num país, quando nós começamos a mostrar choques culturais e de uma forma rude, isso afasta as pessoas de certa forma, e não é isso que se pretende. Eu sou apologista de uma boa relação humana, porque eu acho que é dali que parte de tudo, uma relação começa dali. Então eu acho que temos que começar a partir desta ligação. Eu vou contar um episódio muito rápido também que aconteceu e que eu ouvi de uma chefe minha, que era: Carolina, tu tens que parar de viver na defensiva. E eu disse: por quê? Ela disse: tu te proteges demais e acabas afastando as pessoas de ti. E ela disse: vou te contar a história de uma menina preta, negra, não sei como é que você quer ser tratada, porque eu ainda não percebi essa conjuntura da raça negra, ela assim a dizer, mas ela era cabo-verdiana, tinha um marido português e tinha um filho mestiço. Ela não era aceita pelas cabo-verdianas porque ela não se permitia falar crioulo no local de trabalho, e ela também era rejeitada pelas portuguesas porque não lhe identificavam porque ela era negra. Então ela tinha que se defender, tinha que se proteger, tinha que se impor. Ou seja, ela não pertenceu a nenhum grupo, mas também não se deixou ser derrubada. Deixa a tua opinião sobre esse assunto nos comentários. O que é que você acha desse testemunho? O que é que a minha chefe quis dizer com isso? Obrigada por ter assistido até o final, seja bem-vindo. Eu sou a Carolina Luaput, estou disponível para qualquer situação que possa ser útil. Eu vou deixar aqui linkado o meu Instagram, lá eu estou a 24 horas, se calhar consigo responder com mais precisão aos comentários, algumas questões, mas também não deixe de comentar aqui e deixar a tua opinião sobre este vídeo, e quando quiseres falar sobre um outro assunto, uma outra temática, vá ao meu Instagram e manda mensagem. Siga-me se achares pertinente, se achares necessário, achares que vale a pena. E é isso, eu realmente quero que tu me sigas, mas se não gostares de mim, se não gostares dos meus conteúdos, foi um prazer. Até a próxima, beijinho.